Você pode ser um Elias de Deus na sua escola. Alguém disposto a viver a vontade de Deus em qualquer lugar onde ele estiver. Não importa se você é pequeno, não importa se você é jovem. Um dia, eu meditando na palavra de Deus, fiquei indignada com certas coisas que eu via na palavra de Deus. E eu fiz uma pergunta para Deus. E Deus me respondeu e foi forte. Muito forte. Que eu me arrependi por ter feito aquela pergunta. Esse vídeo pode soar um pouco sensacionalista. Eu falei com Deus. Deus me ouviu. Mas eu acredito num Deus que fala até nesses dias de hoje. Por isso eu vou compartilhar com vocês o que Deus falou para mim. Porque foi algo tão forte. E eu acredito que tem sido uma realidade nas nossas vidas. Você já teve aquela sensação de que parece que Deus falou mais, se revelou mais, estava mais disposto a se revelar no tempo da Bíblia do que neste tempo? Eu não sei vocês, mas quando eu olho para o livro de Atos e eu vejo Pedro pegando para uma multidão de pessoas e uma multidão de pessoas se convertendo, e mais outros apóstolos pregando. Haviam conversões de 3.000, 5.000 pessoas. Havia um mover do Espírito Santo tão grande. E eu olho para a nossa geração, eu digo, alguma coisa está a falhar. Alguma coisa não está certo. Eu olho para a palavra de Deus desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Eu vejo Deus falando com seus servos. Deus operando coisas grandes, tremendas através de seres humanos que a palavra de Deus diz que eles tinham mesmas tentações iguais a nossas. Mas quando eu vejo para a nossa realidade atual, não sei a sua, mas quando eu vejo a nossa realidade na sociedade que eu vivo atualmente, parece que é tão difícil Deus operar essas coisas. Eu já vi certas pessoas sendo convertidas, transformadas, sendo chamadas para o Senhor. Mas, não vou negar, tem sido um ali, outro ali, e glória a Deus que tem sido assim. Mas eu fico tipo, alguma coisa não está certo. Porque se a palavra de Deus diz que Deus, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e para todo sempre. Então, por que parece que ontem as pessoas tiveram uma revelação maior daquilo que foi a glória de Deus em relação a hoje? E eu perguntei para Deus. Eu disse, Deus, algo não está certo. Algo não está certo. Eu vejo o Senhor operando na vida de Paulo de uma forma tão tremenda. Na vida de Elias. Esses foram dois nomes pelas quais eu dei a pergunta a Deus. Eu disse, ou a Bíblia está a mentir, que o Senhor não muda, ou o Senhor não mudou, mas alguma coisa mudou. Mas como eu creio na palavra de Deus que diz que ela não muda, isso é algo incontestável. Então não importa o que eu estou a achar, o que eu estou a sentir, não importa aquilo que eu penso, a Bíblia já revelou que o Senhor não muda. Amém, glória a Deus, o Senhor não muda, mas eu peço para que o Senhor me fale. Por que o Senhor se revelou para Elias de uma forma tremenda? Por que o Senhor usou Paulo de uma forma tremenda? Por que o teu Espírito Santo se moveu nele, mas o Senhor não se move neste tempo, agora? Eu fiquei naquele dia orando e eu perguntei, cadê o Deus de Elias? Cadê o Deus de Paulo? Eu estava nesse dia de oração em jejum e eu acreditava que até o final daquele jejum eu teria uma resposta. E por incrível que pareça, não veio a resposta. Não veio naquele momento. Foram 3 dias eu esperando a tal resposta e a resposta não veio. E no final do 3º dia, eu disse, Deus, se o Senhor me respondesse, o Senhor seria Deus. Mas assim que o Senhor não me respondeu, o Senhor continua sendo Deus. A sua divindade não depende das suas respostas a mim. E agora eu peço desculpa por ter perguntado alguma coisa. E graças a Deus que o Senhor não me respondeu. Talvez não era algo que eu
deveria saber. E amém, glória a Deus. Não irei perguntar mais. E vamos aí, te adorando, te louvando. E eu fui. Eu já tinha entregado na mão de Deus. E para mim era, seja feita segundo a sua vontade. E a vontade dele naquele momento era de não me responder. E glória a Deus que ele não queria me responder. No dia seguinte, quando eu estava a fazer as minhas atividades diárias, sem esperar nada de Deus, sem esperar nenhuma resposta, sem nenhuma ansiedade, algo falou muito forte ao meu coração. E eu fiquei paralisada. Eu disse, meu Deus, desculpa. Eu não deveria ter feito essa pergunta ao Senhor. Quando eu estava varrendo, algo falou ao meu coração. E eu vou falar assim mesmo como aquilo se revelou a mim. A voz disse, dentro do meu coração, no meu interior. O povo me pergunta, cadê o Deus de Elias? Cadê o Deus de Paulo? Mas eu pergunto, cadê os homens capazes de me amar em primeiro lugar, acima de todas as coisas, como Paulo me amou? Cadê os homens capazes de se entregar e entregar a sua vida e renunciar os seus desejos, como Elias renunciou? Naquele momento eu parei de fazer as minhas coisas, eu disse, foi forte. E estou com vergonha realmente de eu ter feito essas perguntas. E realmente isso tem mexido ao meu coração, né? E realmente isso tem mexido ao meu coração e tem falado comigo. Que realmente, parece que algo mudou, realmente algo mudou. Mas o que mudou não foi Deus. Deus, ele não mudou. Ele continua Deus, ele continua sendo soberano, ele continua sendo justo, santo, com todos aqueles atributos que a gente conhece. Mas se nós, os cristãos deste tempo, nós mudamos a nossa maneira de ver a Bíblia, a nossa maneira de ver a Deus, a nossa maneira de adoração. E se nós mudamos, sendo que Deus, ele colocou um padrão pelo qual ele merece ser adorado, um padrão pelo qual aquele que se diz ser seu filho deve viver, e nós não nos submetemos a este padrão, Deus, ele não vai se submeter às nossas vontades. Deus, ele não vai se submeter aos nossos desejos. Deus, ele é fiel, mas ele é fiel à palavra dele. Ele é fiel a si mesmo. Ele é fiel às leis dele. Ele é fiel às promessas dele. E enquanto a gente dessa geração, nós jovens dessa geração, não nos submetermos à palavra que foi dita por ele, a palavra que a própria Bíblia diz que passarão os seus, passarão a terra, e esta palavra não irá passar. E enquanto a gente não se submeter a esta palavra, nós podemos nos mover em muitas coisas, nós podemos clamar, dizer, Deus, cadê você? Deus, ele não vai se revelar porque a gente gritou muito, porque a gente chorou muito e porque a gente fez 1 milhão de coisas mirabolantes. Deus, ele vai ser fiel à palavra dele. Nós vivemos em uma geração em que muitas das vezes nós olhamos para a Bíblia e vemos que isso eu não gostei. Vamos procurar igrejas ou congregações que existem pastores que pregam aquilo que é agradável a nós, mas não aquilo que a palavra de Deus diz. E nós esperamos que Deus ele faça milagres na nossa vida porque nós o adoramos, supostamente nós o adoramos. Mas Deus ele está nem aí. Se a nossa adoração não for aquela adoração verdadeira, se a nossa adoração não for uma adoração bíblica de acordo com a vontade de Deus, nada vai acontecer. E quando eu falo sobre Paulo, quando eu falo sobre Elias, eu falo isso porque foram os nomes que eu mencionei quando eu estava perguntando para Deus por que o Senhor não se revela a nós. E quando eu falo sobre esses nomes, parece que eu estou a colocar, que eu estou a desejar um patamar muito grande. Porque se Deus, ele disse, cadê os homens semelhantes a Elias? A gente pode pensar, talvez, ele deseje que agora também nós subamos ao monte, ficamos nas cavernas e fiquemos de jejum por 40 dias e tal, e a gente viva como Paulo, talvez não case. E aí vai 1 milhão de coisas. Mas eu te pergunto, você tem sido fiel no pouco que Deus tem te colocado? Pergunto,
na escola onde você estuda, na faculdade onde você estuda, no trabalho onde você vai, na sua casa. Você tem sido fiel a Deus em todas as coisas, nas coisas mínimas. Porque se eu falo de Paulo, parece que a gente vai olhar e vai dizer: aquele lugar é muito alto. Mas eu não estou a falar de lugares altos. Deus não está a falar de lugares altos. Porque a palavra dele diz que aquele que for fiel no pouco, ele será colocado no muito. E talvez nesse momento você olhar para Paulo, você olhar para a entrega de Elias, dá um susto. Mas também não deveria dar um susto, porque é a graça de Deus que estava operando neles. Mas tá bom, dá um susto. Mas eu te pergunto, na sua casa, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo, no seu trabalho, você como um chefe ou como alguém que está a ser liderado, você tem sido fiel nas pequenas coisas. Você tem sido fiel nos pequenos aspectos. Você tem se afastado de mentir em pequenas coisas. Você tem sido justo. Às vezes, numa simples caneta, devolver a caneta de alguém. Viver a vontade de Deus em todas as coisas, quer você coma ou quer você beba. Porque se a gente não viver assim nas coisas simples, não adianta a gente falar sobre Elias, não adianta a gente falar sobre Paulo. E não adianta a gente querer que Deus, ele se revele a nós, que as promessas de Deus sejam cumpridas em nós, que Deus, ele fale ao nosso coração e exista um mover do Espírito Santo em nós. Para existir um mover do Espírito Santo em nós, há necessidade de nós nos submetermos à vontade do Espírito Santo. E nós podemos nos submeter à vontade do Espírito Santo nessas coisas mínimas. Você pode ser um Elias de Deus na sua escola. Alguém disposto a viver a vontade de Deus em qualquer lugar onde ele estiver. Não importa se você é pequeno, não importa se você é jovem. Eu digo, eu que estou aqui neste momento a gravar este vídeo, pode parecer que eu estou a falar com 2, 3, 5 pessoas, porque os meus vídeos não chegam a milhares de pessoas. Mas existe alguém que está a olhar para mim como uma referência. Você que não está a gravar um vídeo, você que está na sua casa, você não faz nada. Aliás, não faz nada não, faz alguma coisa. Você não faz nada que pareça relevante. Mas acredite, existe um filho dentro da sua casa que está a olhar para você como uma referência. Como uma referência de ser cristão. Como uma referência de ser filho de Deus. Como uma referência de ser eleito, escolhido, nação santa, povo adquirido para fazer as boas novas do reino. O que você tem mostrado? E Deus, ele vai se revelar de acordo com aquilo que a gente é. Eu sei, a palavra de Deus diz que quando a gente muda, ele permanece o mesmo porque ele não pode negar-se a si mesmo. Mas também a palavra de Deus diz que aquilo que a gente semear, isso a gente colherá. Se nessa geração a gente entregar tudo nas mãos do Senhor, a gente negar a nós mesmos realmente, a gente se entregar ao Senhor Jesus, existirão mais conversões. E ele não precisa de 1 milhão de pessoas, ele somente precisa de uma pessoa disposta a viver e a morrer para ele. E realmente, Deus, ele não mudou, ele continua o mesmo. O mesmo poder que se manifestou em Paulo pode se manifestar num ser humano com mesmas tentações como ele agora. Porque não foi sobre Paulo, foi sobre o Espírito Santo dele. E esse mesmo Espírito Santo que se moveu nele, se move até neste tempo. Só que nós, os homens da nossa geração, não queremos e é difícil. E nesse momento eu quero te convidar, amado irmão, vamos nos entregar a Deus. No nosso pouco que a gente tem, no pouco, a gente não precisa ser conhecido, a gente não precisa que o nosso nome esteja na Bíblia, porque a Bíblia ela já foi escrita. Não é necessário nem que esteja no livro dos homens, mas vamos nos entregar a Deus e viver de acordo com a vontade dele, nos submeter à palavra dele.
E neste pouco nós iremos ver a glória de Deus. E nós iremos ver o Deus que se manifestou no Paulo e nós vamos dizer, ele está se manifestando em mim agora. Ele está aqui. Ele está aqui, a palavra dele diz, ele está à porta, ele bate, aquele que abrir, ele entrará e ceará. Ele quer fazer uma seara muito grande com a gente, mas a gente está sempre ali. A gente está sempre naquele lugar de parecer crente, mas não é. Onde ele procura um conteúdo cristão dentro de nós e ele não acha. E a palavra dele diz que ele não lança pérolas para os porcos. Então aí os porcos perguntando, Deus, cadê o Senhor? Cadê? E ele diz, assim não, assim não. Eu não mudei, mas vocês mudaram. E até que vocês mudem e se convertam à minha palavra, não esperem que eu faça nada. Esse é o vídeo que eu tinha para hoje. Não vou falar muita coisa, porque eu acho que já falei demais e o vídeo vai ficando longo e são mais megabytes e muita editação. Mas eu acredito que Deus, ele falou e ele continua falando, e aquele que tem ouvido, ouça. Seja você o Paulo desta geração. Seu nome de Paulo com seu nome, sem querer tomar o lugar dele, mas obedecendo como Paulo ele obedeceu. Em nome de Cristo Jesus. Não sei porque eu quero orar. Eu quero orar, tenho uma vontade de orar. Obrigada, querido Deus, pela vida, pela graça, pelo teu amor que dura para sempre. Obrigada, Pai. Seja louvado, seja glorificado. Obrigada, Pai Santo, porque o Senhor tem se revelado a nós, o Senhor tem falado conosco. Obrigada, Pai, por nos confrontar através da sua palavra, Pai. Ajude-nos a viver de acordo com a tua vontade, pois nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. E às vezes quando o Senhor nos repreende, parece que o Senhor está a ser duro conosco, mas a tua palavra diz que o Senhor repreende todos aqueles quanto o Senhor ama. E Pai Santo, muito obrigada. Que hoje, Pai Santo, seja um dia, Pai Santo, em que nós iremos nos entregar por total e por completo diante da sua presença. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Neste momento eu quero falar com aquelas pessoas específicas que geralmente têm ficado até no final do vídeo. Como vocês viram, eu fiquei 2 meses distante de vocês. Fiquei 2 meses sem fazer nenhuma publicação, sem falar nada. Me perdoem por isso, mas como eu fiz no último post, né? O último post dizia que eu estava internada, estava com malária, estava doente, estava também numa gestação. E depois dali eu saí, depois de 9 dias, saí do hospital, mas voltei lá, também fiquei mais uma vez internada também, com ameaça de aborto. E também saí de lá e voltei nesse final de julho, também internada com ameaça de aborto, e não só com ameaça de aborto, e no final com o próprio aborto. O que significa que eu perdi a gestação. Então, desde que eu descobri a gravidez até o final, nunca me senti bem. É claro que eu não iria me sentir 100% bem, porque a gestação ela muda muita coisa no nosso organismo, são hormônios, são tal, mas também não me sentia bem de uma forma também física, porque parece que os sintomas eram sintomas muito graves. E no final terminou com o aborto espontâneo. Mas graças a Deus, porque Ele é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. E a palavra dele diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o propósito dele. E eu não sei qual é o propósito dele, mas o propósito dele é bom, perfeito e agradável, ainda que eu não entenda. É isso, eu andei distante de vocês por causa disso. Glória a Deus, louvado seja o nome de Deus, porque estou bem e eu estou aqui com vocês. E vamos estudar junto a palavra de Deus, compartilhar junto e amém. A gente se vê no próximo vídeo. Deixe o seu like, se inscreva. Glória a Deus, amém.